Nós tivemos, durante a manhã, uma conversa muito bacana, uma conversa muito legal no nosso painel que nós tivemos durante a manhã, também com a palestra do Aurélio Rosa, e agora a gente segue com a nossa programação. Nosso cronograma da tarde, ele começa com o painel Negócios Inovadores e Sustentáveis. E para isso a gente começa a chamar os nossos participantes. Primeira delas, a Ana Clara Chiodini, CEO do Grupo Agricopel, foi presidente do Conselho da CIGES, Associação Empresarial de Jaraguá do Sul. Ana, uma salva de palmas. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado. Chamamos também o seu Walter Santos, engenheiro mecânico, pós-graduado em marketing, especialização em finanças, mais de 40 anos de experiência profissional. É o diretor comercial e diretor-geral de negócios da SGA e diretor comercial do Grupo OVD. Walter, muito obrigado. E para moderar essa conversa, nós chamamos Walter Roberti, sócio-diretor da New Agent Business Consulting and Solutions, que tem o propósito de transformar as empresas desenvolvendo a estratégia integrada com inovação e tecnologia. Valdemar, por favor. Muito obrigado. Vou pedir só a gentileza, só de a gente repor aqui a cadeirinha aqui para o seu Valdemar, por gentileza. E a gente lembra, mais uma vez, podem sentar, por gentileza, daqui a pouquinho já chega aqui a cadeira do Valdemar. A gente lembra mais uma vez, gente, temos o QR Code aqui do lado. As perguntas que vocês fizerem durante o painel, a gente vai encaminhar para o mediador, e aí a gente vai fazer a análise para trazer aqui para os nossos painelistas também. Nós começamos o painel agora, é a nossa primeira atividade da tarde, e nós desejamos que seja uma experiência boa para vocês, boa para vocês também. Valdemar, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado. Agora sim. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês. Vamos iniciar essa tarde gostosa com o desafio de mantê-los acordados logo depois do almoço, ok? E nada mais interessante do que a gente discutir dois temas que são fundamentais para a longevidade dos negócios. Inovação, que no fim das contas nada mais é do que a gente colocar a cabeça para pensar de forma diferente e depois transformar essas coisas em ações. E sustentabilidade, que no fim das contas é usar bem os recursos que nós temos hoje, garantindo que as próximas gerações possam também usar os mesmos recursos, ok? Para iniciar essa conversa, eu convido a Ana Clara para fazer a apresentação dela. Ana vai nos contar um pouquinho sobre um dos negócios inovadores do Grupo Agricopel, e tenho certeza que nós vamos conseguir, ao mesmo tempo que assistindo a apresentação da Ana Clara, a gente pensar em como que a gente pode usar algumas das coisas, alguns dos conceitos, alguns dos aprendizados que a Ana e a Agricopel tiveram ao longo dessa jornada para aplicar também no nosso dia a dia. Ana. Obrigada. Obrigada, Valdemar. Obrigado, Novale, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de um dos nossos cases, né, que tem a ver com sustentabilidade, com esse novo momento de pegada ambiental, de redução de carbono, de emissões, e que surgiu aí, de certa forma, de recente, né, um negócio que é novo e que está crescendo muito, não só no Brasil, como no mundo. A apresentação. Se tem o material. Aí. Então, vou falar um pouquinho do BioAr, que é o Arla 32, vou falar para vocês o que é e como que a gente construiu isso. Tá? Até o idealizador da marca junto com a gente aqui, o Beto, então, que a gente criou a marca lá em 2020, vou falar um pouco dessa linha do tempo também. Então, a Agricopel, a gente tem uma unidade de negócio que é o Varejo, que é a rede de postos Mimi, que a maioria conhece, né? Aqui em Jaraguá a gente está bem presente. E a gente tem a nossa unidade de negócio, que é a distribuição e logística, que dentro dela tem, então, esse negócio que é o BioAr, o Arla 32, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje. E o que é o Arla 32? Ele é um agente redutor líquido automotivo, que ele é composto de ureia automotiva, ureia premium, com água desmineralizada. Então, ele é transparente, não tóxico, não inflamável, e ele é utilizado no sistema de redução catalítica seletiva dos motores a diesel. Então, ele surgiu com esses acordos de redução de emissões, né, principalmente em veículos pesados. Então, ele reduz quimicamente a emissão de NOx nos escapamentos do veículo a diesel. Então, é muito comum pensar que ele é um aditivo do combustível. Ele não é. É um sistema que funciona em paralelo,
nos motores a diesel, e ele é injetado no catalisador, então, no final, né, justamente para diminuir o fator de emissões. E ele é um produto regulado, ele nasceu lá no Euro 5, Tier 4, então, e no Brasil é o P7, é o Proncave 7, desde 2012, que veio reduzindo 60% de emissões. Agora, em 22, a gente entrou com o P8 já, então ele aumenta ainda o nível de uso do produto e reduz mais ainda as emissões. E essas regulamentações, né, o P7 ele trouxe duas grandes metas, a de redução de particulados, né, no diesel, e a redução de NOx. Então, tem dois sistemas que fazem que podem fazer atingir as metas, né? Um deles é a EGR, que é a recirculação dos gases de escapamento, mas ele solta muito particulado. Aí o equipamento não usa Arla 32 e ele se mostrou menos viável mecanicamente mesmo para as montadoras. E a redução catalítica seletiva, então, que é o SCR, que ela utiliza o Arla 32, que é o mais comum da gente ver, então, principalmente nos caminhões e, mais recente, nas máquinas agrícolas e outros equipamentos que utilizam o diesel, né, que é o motor o motor pesado. Então, falando um pouquinho da nossa linha do tempo, que é o que o Valdemar falou, de negócios inovadores, né, sustentável, porque ele vem com essa pegada ambiental de redução de emissões, né, do combustível, enfim, mas muito mais questão de sustentabilidade tem a ver com a cadeia toda, né. E a gente começou, então, em 77 como posto, né, com o posto MIME, ali o MIME Matriz é o nosso primeiro negócio. Depois surgiu o Agricopel TRR, eu trago o TRR aqui, que é o transportador revendedor retalhista, que é um modelo de atacado de diesel, né, de atendimento ao consumidor, né, grandes consumidores, principalmente pessoas jurídicas, onde a gente leva o combustível até o cliente, ele tem um posto de abastecimento, enfim, dentro da sua empresa, né, porque ele tem muita conexão com o que a gente construiu aqui no Arla. E aí, em 2012, então, começou o Arla no Brasil, ele começou embalado, então, nesses baldes, tambores, enfim, e aí a gente iniciou o granel dele em 2015, olhando muito para o mesmo modelo que a gente tinha no TRR, que é um equipamento incomodato, e a gente levava o granel, né? Ele é um produto que ele é 32% ureia, 67,5% água. Então, a logística dele é muito desafiadora por ser água, né? Então, a gente entendeu que o granel fazia sentido do que embalar e levar o embalado. Então, a gente foi inovador entrando no granel. E, em 2016, a gente começou uma parceria com a Shell, então, a marca Shell Evolux, hoje a gente tem algumas, né? E isso fez a gente ganhar muita relevância de mercado também, fazer o private label, então, para grandes marcas. Em 2018, a gente começou a produção efetiva do produto. Então, a gente nunca tinha ido para a área da indústria, então, foi muito inovador para nós, né? A gente era distribuidor, varejista até então, e, a partir de 2018, então, a gente começa... É um produto que é uma industrialização simples, não tem grandes processos que agreguem, mas, para a gente, já foi um desafio, né? E ele é muito sensível, então o controle de qualidade aqui que é muito relevante na cadeia, porque ele sai de especificação muito fácil. Dependendo do material que ele entra em contato, ele sai de especificação. E aí é crime ambiental, tem o Inmetro, é totalmente regulado, então a gente sabe do risco que é. E o controle de qualidade aqui, ele é muito rigoroso. Então, o processo produtivo é muito simples, mas muito sensível, então precisa de um controle de qualidade muito efetivo. E aí, em 2019, então, a gente foi para o mercado, a gente entendeu que a gente precisava de uma marca. A gente estava industrializando o produto, ele precisava ter uma marca para a gente poder aí, expandir e entrar em outros mercados, que a gente criou, então, a marca BioAr Arla 32, aqui em Jaraguá, né, em parceria ali com a Firmorama na época. Então, para a gente também foi um marco muito importante, mercadológico mesmo, para a expansão do negócio. E aí, em 2020, a gente começou a nossa planta aqui de Jaraguá. Então, aqui é um pouquinho do diferencial do modelo de negócio. A gente usou a estratégia do Oceano Azul, para entender o que o cliente de Arla estava procurando. E que a gente entrou no modelo do granel, né? Então, aqui tem um caminhão de granel, um tanque, que é o modelo que vai em comodato. A gente desenvolveu e patenteou esse modelo de tanque rotomoldado, que ele encaixa na ilha do posto, né? Porque o Arla ele é vendido principalmente para os postos revenderem para os caminhões ou para os consumidores, que é o mesmo cliente do TRR. Quando ele veio para o Brasil em 2012, quem entrou nesse segmento foi a indústria química, porque ela diluía. Então, ela falou, eu vou diluir mais um produto e vou vender. Só que ela não conhecia o cliente do diesel. Não era o cliente dela. E aí que a gente entrou com um diferencial, entendendo que ele era o mesmo cliente que eu já tinha na minha carteira quando eu olhava para a venda de diesel. Então, era o caminhão, o transportador que estava comprando Arla, a rede de postos. A gente começou como posto.
Então, sabia muito bem, olhando para o cliente mesmo, o que ele queria. E aí que a gente olhou para a estratégia do Oceano Azul e entendeu o que era importante para o cliente, o que tinha de atributo de valor. Então, qualidade do produto, como eu falei para vocês, ele é muito sensível. E aqui a qualidade está muito relacionada a risco também, principalmente risco jurídico. Porque hoje no Brasil é crime ambiental inafiançável o não uso do Arla 32 ou o uso desconforme. Então, tem um controle rigoroso em cima do produto. Então, a qualidade tem muita relação com o que o cliente busca. E, na verdade, não só a questão de ser crime, enfim, ter legislação, mas ele tem um custo elevado de manutenção, o não uso dele. Porque o motor está preparado para o uso de um produto de qualidade conforme. E aí, quando usa o que não é, um chip emulador, dá muito problema, e problemas assim, bem caros de manutenção de motor, enfim. Né? O caminhão hoje está valendo bastante, né? Um equipamento, é um ativo que tem aí um valor agregado alto, então ele acaba tendo muita influência nesse custo da operação do caminhão, da manutenção. Então, qualidade é essencial aqui nesse negócio. Pontualidade na entrega, porque ele precisa do produto para estar lá, né? Enfim, preço, equipamento funcionando, atendimento, suporte, relacionamento. Mas o nosso grande diferencial foi olhar para o cliente, para o mercado, então, o que ele estava procurando dentro desse produto, olhando muito para o cliente que compra o diesel, é o cliente que compra o Arla, né? Ele está intimamente conectado. Hoje, então, a gente tem a fábrica aqui em Jaraguá do Sul, é a maior fábrica de Arla do Brasil, a mais eficiente da América Latina, é um equipamento europeu. A gente está em Itatiba, que é pertinho de São Paulo. Estamos com uma fábrica em instalação essa semana em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Vai rodar em janeiro. E a gente tem uma terceirização exclusiva, então a gente leva a matéria-prima e tem uma terceirização exclusiva com parceiros em Indaial, Francisco Beltrão, Campo Grande, Vespasiano e Anápolis. Então, esse negócio permitiu a gente sair do Sul. Né? A gente, antes, como Agricopel, a gente só está no Sul. Com o Bioar, hoje a gente está aí no Brasil todo, quase todo não. Né? A gente não está no Norte e Nordeste, mas está Sul, Centro-Oeste, Sudeste, que é muita coisa. Né? O Brasil é muito grande. E a gente tem outras filiais que têm estocagem de produto, que então a gente leva em frotas maiores e daí distribui com frotas menores, que é Içara, Irani, Lages, Araucária, Prudentópolis, Cambé, Itatiba, Vespasiano e Anápolis são plantas. Né? E a nossa matriz é aqui em Jaraguá do Sul. Então, aqui a foto da nossa primeira fábrica, que é de julho de 2020, aqui em Jaraguá do Sul, ali no caminho para Pomerode. Então, essa aqui é a nossa primeira fábrica, é a maior hoje do Brasil. E essa aqui é a nossa segunda fábrica própria, então, lá em São Paulo, e a terceira agora ficando pronto. E aqui a gente já tem hoje várias parcerias, então a Shell foi a primeira, em 2017. Hoje a gente é o fornecedor de Petrobras de Ipiranga também, desde 2021. A gente, os caminhões aí, enfim, motores a diesel da Fiat também sai enchimento do nosso produto, já de fábrica, e Mercedes também desde 2022. Então, por que foi importante a gente, para mercado, também pensar em marca, né? Para atender esses players todos? Que a gente, como Agricopel, é muito conectado na Shell, a gente tem os postos Shell e tudo. Então, desassociando a marca, a gente conseguiu fechar depois, então, da marca Bioar, conseguir fechar com a Petrobras, com a Ipiranga, porque eles não queriam um tanque da Agricopel, ou uma marca que remetesse a um parceiro dentro do posto com a marca Petrobras, com a marca Ipiranga. Então, a gente conseguiu aí desenvolver, com esse apelo mercadológico, olhando para isso, essas parcerias que hoje são super estratégicas. E a gente tem com eles aí Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, são mercados bastante importantes para nós. Aqui é um pouquinho de market share. Então, a gente começou em 2016 com 0% de market share. A gente foi para 6%, 9%. Hoje, a gente é líder de mercado nacional, com 20% de market share em 2024 e 21% é a nossa meta para 2025. Então, justamente olhando muito para essa oportunidade, foi uma inovação para nós. Né? Como eu falei, a gente não era indústria, a gente não conhecia do processo, mas a gente olhou para uma necessidade de mercado mesmo e foi se adaptando para atender. O mercado de Arla, então, aqui olhando para a ureia automotiva, né, ele vem crescendo muito. Eu trouxe um pouco dessa visão de futuro. É um mercado que ele basicamente vai dobrando, né, de tamanho a cada X anos, isso pela renovação da frota e pela expansão da frota pesada no Brasil. A nossa matriz de logística é o caminhão ainda, né? E então acaba indo para essa questão. E também pelo aumento na legislação e no uso. Então, do P7 para o P8 teve um aumento de produto, entrou máquina agrícola, máquina de construção, e agora entrou os navios. Só que o navio usa o AUST 40, que é 40% de diluição. Então, ele tem mais ureia, é um produto mais concentrado. A gente também está atendendo esse mercado.
E para o ano que vem, a expectativa é que esse mercado cresça 7%, enquanto o mercado de diesel cresce 1% no Brasil. Então, por esses fatores que eu comentei, né? A frota hoje tem uma idade média de 18 anos, então, pensa, ela ainda não renovou se o produto tem 12. Então, tem bastante ainda oportunidade de mercado. E aqui eu trouxe um pouquinho dessa visão de futuro da frota de pesados no Brasil. Esse é um estudo do Ministério de Minas e Energias, da EPI, que fala um pouquinho dessa perspectiva, né, do diesel, do energia elétrica e do gás natural, porque a gente está vendo muita eletrificação, mas na frota leve. Na frota pesada ainda é um desafio bem maior. E aqui é um pouco do que eles esperam para 2050. Tem 3 trajetórias de referência, né? Então, aqui, a primeira, esse gráfico aqui de baixo da barra, falando um pouquinho do perfil de como vai ser essa frota circulante em 2030, 40 e 50. Então, a gente vê uma predominância do diesel muito grande ainda. E aí o Arla vem muito para ajudar nisso, né? O diesel para diminuir esses poluentes, para conseguir ajudar com que esse caminhão diminua a sua pegada de carbono, a sua emissão atmosférica aí no processo. Então, a frota renovando até 2050, o uso do Arla acaba crescendo junto. Uma trajetória acelerada de elétrico, a gente ainda tem uma predominância de quase 2/3 da frota diesel, e no GNV mais de 80%. Então, ainda olhando quando a gente olha para a frota pesada, ainda é um desafio bem maior essa questão da eletrificação. E aqui a demanda, então, de óleo diesel, de energia e de gás, em 3 também trajetórias aí para a gente ter uma referência. Então, eu trouxe que ainda é um mercado em expansão, que cresce, né, e que a gente aí está olhando para futuro com ele. E aqui também é mais um gráfico de perfil de motorização da frota circulante no Brasil, também essas trajetórias aí de até 2030 e 2050. Então, a referência acaba sendo muito perto ainda de 90% da frota diesel, então o crescimento da frota acaba tendo espaço para, claro, o elétrico e outras matrizes, mas a gente ainda vê que o diesel vai predominar por um tempo. E o ônibus, claro, o ônibus era uma que eu esperava até mais. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi esse estudo, porque o ônibus ele tem um perfil mais fácil de adesão para o elétrico, ou para uma matriz alternativa, mas, mesmo assim, a referência ainda é 80-20. Então, o desafio é bastante grande aqui quando a gente fala de alternativas, mas o Arla, então, ele vem justamente para ajudar, né, diminuir essa pegada ambiental do próprio motor a diesel, diminuindo aí a emissão dele. Quando ele entrou no Brasil em 2012, um caminhão equivale a 5 hoje, em termos de emissão. Agora, no P8, ele já vai para quase 9. Então, olha a redução, né, de emissões aí que a gente consegue ter com o uso desse produto, que é uma tecnologia aí já implantada e que está em uso no Brasil. É isso, trouxe um pouquinho agradecer de novo a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do Arla, do nosso produto, ainda é um produto que precisa ser falado, muita gente não conhece, e um pouquinho de como foi essa trajetória de negócio para a gente, e fico à disposição depois para a gente conversar mais um pouquinho. Ótimo. Uma salva de palmas para a Ana, por favor. Obrigado, Ana. Nós podemos perceber várias inovações em uma inovação, ok? Um novo negócio que exige inovação em produto, em processo, em modelo de negócio, varejista, né? Posto de combustível, varejo e distribuição. Agora vou virar indústria. Deve ter sido uma discussão bem interessante. Depois vocês podem, no QR Code, fazer perguntas, ok? No final a gente vai passar as perguntas aí para a Ana responder também. E, ao mesmo tempo, a gente vê inovação em uma área em que a gente só vê problema, né? Poxa, o caminhão polui, carro a diesel polui, o diesel polui, é o vilão. Mas consegue-se desenvolver tecnologias que possam também contribuir, enquanto a tão falada eletrificação ou outras matrizes energéticas não salvam a humanidade, a gente vai inventando coisas novas para dar a nossa contribuição. Muito obrigado novamente, Ana. E passando agora para o Walter Santos, satisfação tê-lo com a gente, seu Walter. E quando eu perguntava ao Walter, que é diretor da OVD, eu tenho minhas notas, porque minha memória não é lá aquelas coisas, né? Mas, seu Walter, mas OVD, né? Eu já tinha feito minha pesquisa antes, mas OVD é sinônimo de grupo Wonder, né? Da marca Wonder, de ferramentas e tudo mais. E também
O seu Walter vai contar agora para a gente toda a trajetória aí da Wonder, onde ele vai trazer alguns elementos de inovação e certamente muita história de sustentabilidade. Seu Walter. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Valdemar. Obrigado, Ana. Falar um pouquinho do Grupo OVD, eu diria que é uma empresa bastante singular, é uma empresa realmente única, que provavelmente tenha começado, igual muitos de vocês hoje, ou que já foram, com uma pequena loja de ferragens. Ou seja, a OVD ela partiu de uma loja de ferragens, com 3 funcionários. E, para entender um pouquinho o nosso modelo de negócios, a gente tem um pequeno vídeo, é um vídeo institucional do grupo, que dá uma noção do que é realmente esse grupo. Eu chamo um pouco essa nossa apresentação hoje aqui, basicamente, de... Aqui embaixo. De cima. Não está... agora foi. Você consegue voltar o vídeo na sequência aqui, por favor? Vamos colocar o vídeo, então, para entender. Quem é revendedor, trabalha com ferramentas ou atua no setor industrial, precisa conhecer o Grupo OVD. A maior referência na distribuição de ferramentas no Brasil. Um compromisso diário em oferecer produtos de qualidade, as melhores marcas, o menor prazo de entrega, nas melhores condições de venda. A solução completa para que o seu negócio esteja sempre abastecido com as melhores ferramentas do mercado, seja você lojista, indústria ou profissional. A história da família Osten no ramo de ferramentas e ferragens começou em 1950, com a Casa Osten em Curitiba. Em 1968, foi inaugurada a Osten Ferragens, uma pequena loja que, ao longo do tempo, foi fortalecendo sua presença no mercado. Inicialmente atendia indústrias e consumidores, e posteriormente mudou seu foco de negócios e se tornou uma das maiores distribuidoras atacadistas do Brasil. Especializada em ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos. Com uma gestão sempre atenta às oportunidades e mudanças do mercado, a Osten Ferragens ampliou seus horizontes e rompeu fronteiras. A troca constante de experiências com lojistas e consumidores ajudou a construir uma base sólida, possibilitando a execução de novos projetos de expansão e atuação. Em 1995, a Osten Ferragens iniciou as importações de ferramentas e desde o início foi em busca de produtos de alta qualidade e, por este motivo, surgiu a necessidade de criar uma marca que diferenciasse os produtos de outros, que na época surgiam no mercado com preços e qualidade muito inferiores. Em 1997, nasceu a Wonder, uma marca que hoje é referência no mercado com seus mais de 14 mil itens, produtos de altíssima qualidade e uma forte atuação em todo o mercado nacional de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos que a tornam líder em seu segmento. Em 1998, em busca de uma atuação mais ampla como fornecedor de produtos para os setores agrícola e de materiais de construção, surgiu a oportunidade de aquisição da Dismatal Distribuidora. Com forte atuação no segmento de telas, arames, pulverizadores, lonas plásticas e um mix de ferramentas e ferragens para lojas de materiais de construção. Em 2001, foi criada a OVD Importadora e Distribuidora, englobando as atividades da Osten, Wonder e Dismatal numa única empresa. Até hoje, as 3 marcas coexistem com equipes próprias, políticas comerciais distintas e cada uma com sua própria clientela. Ampliando sua atuação também na comercialização de suprimentos industriais. Em 2018, o Grupo OVD adquiriu a Ferramentas Gerais, referência quando o assunto é atendimento especializado em ferramentas para produção, manutenção, reparo e operação industrial. Com a FG,
O grupo também ampliou seu atendimento para o canal e-commerce, que oferece um amplo portfólio de produtos e a certeza de estar com tudo sempre à mão com poucos cliques. E para quem não abre mão de conhecer, escolher e sempre acompanhar todas as novidades e tendências em ferramentas e afins, a FG também faz a diferença com 5 modernas lojas posicionadas em Curitiba, Joinville, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. Quando falamos em atendimento aos lojistas, distribuidores e também à indústria, profissionais e consumidores, sabemos que a agilidade e o cuidado com cada detalhe são fatores fundamentais. E nisto, o Grupo OVD oferece as melhores opções. Milhares de itens comercializados das marcas mais consagradas do mercado fazem do Grupo OVD o maior especialista em ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos do Brasil. Além disso, oferece uma verdadeira consultoria comercial aos seus clientes e uma área técnica sempre disponível para esclarecimento de dúvidas e orientações. Elevado nível de estoques e uma forte estrutura de logística e distribuição são outros pontos fortes. Com modernos centros de distribuição nos principais pontos do país, a operação oferece precisão, segurança e rapidez no atendimento. Quando, onde e como você precisar, a OVD está sempre preparada para lhe atender. Oferecer aos seus clientes muito mais do que ferramentas é um dos compromissos da OVD. São muitos anos de história, muito trabalho, dedicação e foco em cada cliente. Para abastecer a sua loja, a sua indústria, a sua oficina e para tudo o que precisar na sua caixa de ferramentas, conte sempre conosco. Grupo OVD. Ferramenta é a nossa especialidade. Bom, como vocês perceberam, da mesma forma, também como o negócio da Ana, você tem uma abrangência muito grande, desde a distribuição, desde o comércio, desde da própria indústria. A OVD também não é muito diferente disso. Eu diria que nós temos dentro de casa ali 3 negócios distintos. Primeiro, a distribuição, que é feito pelo nosso braço atacado, né, a Osten e a Desmatal, que foi adquirida em 98. A marca Wonder, que eu diria que é um negócio também diferenciado dentro do grupo, até porque a marca hoje é muito representativa dentro do tamanho do nosso negócio. E eu diria que, como marca, a Wonder hoje é uma indústria sem ter produção. Ou seja, nós temos todo uma estrutura de engenharia, de desenvolvimento, de coparticipação em termos de projetos e na realidade, a gente tem parceiros que produzem com a nossa marca. E eu vou depois abordar um pouquinho mais especificamente esses negócios. E aí o grande desafio, realmente, lógico, depois a última aquisição, que foi feita em 2018, o Grupo Ferramentas Gerais, que é um grupo originalmente gaúcho, depois foi vendido para o Grupo SLC, que é o Grupo Agrícola, e que em 2018 foi adquirido pelo Grupo OVD. Então, hoje nós temos o braço distribuição atacadista, que não atende usuário final, por exemplo, como distribuidor atacadista, a OVD não atende construtora, não atende indústria, não atende consumidor. Temos a marca e temos aí uma distribuição industrial, que aí sim é focado no consumidor. Então, eu diria que dentro do mercado de ferramentas, hoje a gente atua de uma forma ampla, eu posso dizer quase que 360 graus, eliminando realmente a produção que a gente não tem. Então, qual é o grande desafio? O negócio de ferramentas é um negócio extremamente sólido e maduro. Como crescer, eu acho que nesse negócio, mesmo quando a empresa iniciou suas atividades em 1950,
você já tinha marcas consolidadas no Brasil. Você tinha marcas multinacionais ou marcas nacionais que eram bastante fortes, que tinham realmente o controle desse mercado. E a partir daí, quando você começa a entrar realmente em um negócio considerado maduro, ou você diferencia, ou você cria alternativas, ou você acaba ficando pelo caminho. E eu diria que essa foi a grande, diferencial do grupo, a grande sacada, realmente, em cada momento da sua história, procurar algo diferente e aproveitar literalmente as oportunidades. Então, quando a gente fala no negócio de ferramentas, ou seja, o negócio de ferramentas é conhecida na história da humanidade há mais de 2,6 milhões de anos. Isso eram ferramentas na base de pedras, você tinha ainda o metal naquela época, e ferramenta já era utilizada. Como eu comentei, marcas tradicionais presentes no mercado, você tem aí uma oportunidade que foi criada em 1990 com a abertura de mercado. Ou seja, lembre-se, os mais velhos aqui, desculpe, não, os mais experientes, né, como eu, na realidade, vivenciou bem essa época de um mercado fechado, onde você não podia importar, você só importava com autorização. Por exemplo, dentro de uma fábrica, se você quisesse modernizar essa fábrica e importar um equipamento, você tinha que submeter o pedido da importação a um organismo de classe. Alô? Está melhor agora? Então, tínhamos que submeter a um organismo de classe para saber se existia similaridade nacional. Se alguém falasse, eu fabrico isso daqui, ou eu tenho condições de fabricar, você não conseguia importar. Você não tinha licença de importação. Então, com a abertura, eu diria que o único legado, efetivamente, que a gente teve do governo Collor na época foi a abertura de mercado. Foi quando ele falou que os carros brasileiros pareciam carroças, e eram realmente verdade, e abriu-se o mercado, e aí realmente criou uma janela de oportunidades para as empresas, e esse foi um dos, vamos dizer, das oportunidades que o grupo OVD abraçou na época. Então, o fundamental nesse processo é como crescer, realmente se transformar numa empresa líder de mercado e transformar esse negócio num negócio sólido, nesse cenário de competição, nesse cenário de mercado com marcas enraizadas e onde você já tinha grandes, literalmente grandes empresas. E uma dessas grandes empresas, que eu posso até dizer pela história da própria OVD, era a própria Ferramentas Gerais. Ou seja, a OVD, quando foi criada em 1950, ou no comecinho dos anos 70, a Osten Ferragem, ainda não era grupo OVD, ela tinha um grande concorrente, na realidade, não poderíamos nem chamar de concorrente na época, porque era tão grande, era uma empresa que literalmente devia ter uns 50 vezes o tamanho acima, ou seja, era maior do que a Osten Ferragens, que era a Ferramentas Gerais. Ou o ICO Comercial, para quem conhece aí há um pouco mais tempo, que tinha aqui em Joinville e tinha em Curitiba. Então, a Osten Ferragens olhava muito o que a Ferramentas Gerais fazia para poder se desenvolver. E ela conseguiu crescer um pouquinho, só que a Ferramentas Gerais era tão forte, que ela não deixava a Osten crescer mais. Eu diria que esse foi um ponto de virada na história da Osten Ferragens, na época, ou do grupo OVD hoje. A percepção que, na época, você não conseguiria crescer num modelo de negócio existente com um competidor tão forte que tinha uma penetração de mercado absurda, que literalmente te esmagava. Foi quando a Osten Ferragens migrou para o segmento de distribuição atacadista. Ela era um distribuidor industrial, atendia indústria, uma pequena loja de ferragens, e nesse momento da história falou, não consigo mais crescer, eu preciso achar um novo caminho, um novo rumo.
Isso quantas vezes os negócios de vocês, quantas vezes vocês têm que parar, repensar, falar, olha, se eu não mudar, eu vou ficar pelo caminho, porque ou a tecnologia ou o segmento, ele simplesmente muda da noite para o dia, e se a gente insistir naquele modelo de negócio, a gente fica pelo caminho. A gente tem dentro da história das empresas, quantas e quantas empresas, líderes de mercado, que não se movimentaram no momento adequado. É o exemplo de uma Kodak. Quem já não teve aqui uma máquina de fotográfica Kodak? Quem não viajava com uma máquina fotográfica Kodak? E cadê a Kodak hoje? E a Kodak foi o que desenvolveu o digital. A fotografia digital foi desenvolvida por engenheiros e técnicos da Kodak. Só que ela não quis matar o seu grande negócio, que era vender filmes. A lucratividade da Kodak, na época, ela vinha de vender filmes e não de vender máquinas fotográficas. E ela não quis matar o seu próprio negócio. Alguém matou por ela. E matou a empresa Kodak. Então, negócios, e um outro exemplo bem sucedido de inovação e onde você precisa romper com determinados, e às vezes produtos ou que são líderes, é a própria Apple. A Apple, quando foi lançar o smartphone, ela tinha o iPod, que era aquele aparelhinho que a gente escutava música. E a dúvida foi, colocamos um smartphone com música, com possibilidade ou não? Se ela não tivesse feito isso, alguém teria feito no lugar dela. Ela matou o iPod, basicamente. Mas foi uma necessidade de sobrevivência e se tornou o que é a Apple hoje, que continua sendo uma empresa inovadora, uma empresa. Então, esses momentos da história de cada empresa, são os momentos fundamentais do ponto de virada. Não importa o seu negócio, não importa se o seu negócio é uma inovação, que eu chamo de disruptiva, aquilo que você mudou totalmente o cenário, ou inovação, ou pequenas inovações, pequenas melhorias que vão fazer o teu negócio seguir em frente. Então, eu diria o seguinte, como realmente crescer num cenário como esse, que nós estamos falando de ferramentas, no nosso negócio? Como continuar a manter essa empresa competitiva? Primeiro ponto é repense o seu negócio. Sempre, sempre, sempre. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. O fato de ter sido líder de mercado não garante. Lembre-se, Ferramentas Gerais era o ponto de referência da Austin Ferragens quando ela era pequenininha. Hoje a Ferramentas Gerais é uma empresa do grupo OVD. Ou seja, o pequeno comprou o grande com o passar do tempo. Ou o pequeno engoliu o grande com o passar do tempo. Então, o reinventar, inovar, isso é fundamental para que a gente possa pensar num negócio para que ele possa se perpetuar, para que ele possa se manter ao longo da história. E dentro disso, não importa o tamanho do seu negócio. Profissionalize a sua empresa. A OVD, eu estou no grupo, até dentro da minha história com a OVD, ele remonta não só o tempo que eu estou trabalhando no grupo, eu estou há 14 anos, mas eu conheço o grupo OVD, ou seja, desde a época da Austin Ferragens, há mais de 30 anos, até como fornecedor na época. Eu tinha uma relação de fornecedor para com a empresa. Então, acompanhei bastante essa evolução. E eu lembro da Austin pequena, mas extremamente profissionalizada, extremamente organizada. Ou seja, era uma empresa que, mesmo considerando o seu porte, o seu tamanho, ela era organizada já pequena. Então, não existe tamanho de empresa para a gente profissionalizar. Não existe tamanho de empresa para a gente se organizar. Se você quer alcançar o futuro, se você quer crescer, o momento é agora. Não importa o tamanho da tua organização. E outro detalhe, agregue valor à sua marca, ao seu negócio. Cada negócio sempre tem uma janela de oportunidades.
No almoço a gente estava conversando um pouquinho, ou antes do almoço, estava conversando com os amigos aqui, e a gente trocando ideias. Vamos segmentos, olha o que está acontecendo com o segmento A, com o segmento B. Hoje o grande desafio para quem tem comércio aqui, para quem tem uma loja, para quem tem, é o chamado mercado digital, que é realmente um mercado que vai vir, que está vindo, vai vir, não, que já está aí, que vai continuar evoluindo numa velocidade absurda, que a gente não consegue segurar. Agora, eu tenho que pensar no meu negócio, que como eu posso fazer com o meu negócio? Ou participe ou sobreviva com isso. E nós estamos falando de shopping center. Você pega hoje, tirando as cidades, vamos dizer, de brasileiros, quando a gente vai para os Estados Unidos, você vai visitar em qualquer cidade no interior, você vai num shopping center, normalmente é um shopping vazio, porque o americano ele vai para comprar, ele não vai para passear. Nós vamos no shopping para passear, é uma área de lazer para a gente. Só que com os adventos de internet, isso, aquilo, esse lazer ou as compras, isso, aquilo foi diminuindo muito. O que os shoppings começaram a fazer? Se reinventar. Transformar o seu espaço num espaço de conveniência. Hoje você tira passaporte dentro de um shopping, você faz consulta médica dentro de um shopping, você vai para uma academia dentro de um shopping e você vai no supermercado dentro de shopping. Ou seja, o que ele faz? Atrair público, porque uma vez dentro da localidade o público circula e vai passar pelas lojas. As lojas físicas estão lá. Hoje eu posso citar exemplo em casa. O e-commerce é o grande competidor de uma loja física e, ao mesmo tempo, o que acontece? Nós temos aí um desafio muito grande de como sobreviver essas lojas com e-commerce. As mulheres aqui devem ter isso, bastante esse exemplo dentro de casa. Quantas e quantas vezes vocês recebem sacolas de roupas de algumas lojas, de algum varejo, de alguém dentro na sua casa? O que as lojas estão fazendo? Se reinventando. Vai atrás do consumidor aonde ele está, que é dentro da sua casa, da sua residência. Na minha casa, toda semana tem sacolas de roupas de cada. Olha, para minha esposa, para minha filha. Por quê? Experimentando dentro do conforto do seu lar, você vai comprar muito mais. Eles mandam uma sacola com 30 peças, voltam 25, porque 5 já foram compradas. Cria-se um link, faz o pagamento, pronto. Ou seja, é uma reinvenção de um varejo de rua. Então, cada negócio desse, a gente tem as chamadas oportunidades. E é lógico, exatamente, se você não realmente esteja com uma atenção para essas mudanças, o teu negócio fica pelo caminho, não importa o que seja. Marcas, como falamos, marcas líderes desapareceram no mercado. No mercado de ferramentas, eu diria, o grande líder de mercado, quando eu comecei a trabalhar, era chamada-se, na distribuição industrial, chamava-se White Martins. O White Martins continua no mercado, é líder em gases, é muito forte, mas ela não tem mais o modelo que ela tinha de distribuição industrial. Ela ficou pelo caminho, resolveu encerrar a sua operação. Então, dentro disso, ou seja, mercado digital, para ferramentas ou para qualquer tipo de comércio, ele é realmente hoje desafiador, de como eu aproveito ou não essa oportunidade, mas isso aqui é estatística da ABICOM, Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, ou seja, o mercado eletrônico, o mercado digital, ele nos últimos 6 anos cresceu quase 21% ao ano, ou seja, 20,7% ao ano. O varejo físico, neste mesmo período, cresceu 8,6%. Estudos dizem que nos próximos 5 anos, o mercado digital deve crescer, em média, 4 vezes mais do que o varejo físico. Se o físico crescer 5%, o digital vai crescer 20%. E o digital no Brasil ainda é muito pequeno. Vendas de 2023, nós falamos em 185 bilhões contra uma venda de 2,1 trilhões do varejo físico. É lógico que você tem segmentos, por exemplo, combustível, ele está dentro desse varejo. Você não vai transformar o varejo físico para o digital, isso não tem como. A própria mercado, esse já começa a mudar. A gente já tem muitos aqui, já fazem algumas compras através
do mercado digital mesmo para supermercado, farmácia, essas coisas. Então, falei, ir contra essa corrente não tem como. A questão é, aproveito ou não aproveito, como eu faço o meu negócio ser competitivo nesse novo cenário. Então, o online, como falei, 8,6% de participação no mercado, vai crescer muito. Não acredito que vai ser na mesma proporção que tem o mercado chinês, na mesma proporção que tem o mercado americano, porque nós temos uma característica cultural no Brasil. É ir, contato físico, tocar, pegar, que é diferente de cultura, mas vai crescer numa proporção muito maior. E qual é o desafio, eu diria, no meu segmento, no nosso segmento que a OVD trabalha, que é a questão do físico versus digital. Eu, como varejo físico, vou morrer? Essa é a grande pergunta. Se o digital está crescendo nessa proporção, eu falo, no nosso negócio, eu diria o seguinte, nós temos basicamente 3 caminhos de compras para o segmento de ferramentas. 1 é a compra por necessidade, 2 a compra planejada e 3 a compra por impulso. Falando um pouquinho de cada um, compra por necessidade, o que é? Eu sou um pedreiro, estou instalando um piso numa residência, queimou a minha máquina de cortar o piso, a serra para cortar piso. O que eu faço numa situação dessa? Eu estou trabalhando. Eu corro em uma loja física. Eu vou lá na loja do Paulo e vou tentar negociar. Vou lá na Cipar e vou tentar negociar. Se ele flexibilizar, ele não precisa, vou chegar com o Google aberto, vou chegar com o comparativo aberto, vou tentar realmente, se ele chegar próximo a alguma coisa, eu saio com a máquina. O problema é quando o varejista ele é simplesmente radical, fala não. Como consumidor, ou seja, a pior coisa que você pode receber é um não direto. Tem várias formas da gente receber não. Você vai, olha, é difícil, por isso. No final é o não da mesma forma. Mas a hora que você fala, olha, eu tenho esse preço. Não, esse preço eu não faço. Você pega, vira as costas e vai embora. Você vai buscar uma outra alternativa. Então, esse é o grande... Então, compra por necessidade em ferramentas sempre vai ser do varejo físico. Por mais que a logística, e é verdade, a gente conversou também isso um pouquinho antes no almoço e durante o almoço, a logística dos e-commerce hoje é um absurdo. Eles estão entregando hoje em 24 horas, nas capitais já estão entregando em 4 horas, já estão entregando com uma velocidade absurda. Mas o consumidor, eu quero pegar a máquina e já sair e eu volto para a minha obra. Então, essa é a necessidade, essa é típica que vai continuar sendo forte no varejo físico. E eu diria o seguinte, compra planejada. Sou pedreiro, minha máquina está velhinha, está sobrando um pouco de dinheiro, eu vou comprar uma máquina nova e vou guardar, para quando queimar já está guardada. A probabilidade de migrar para o digital, principalmente as gerações novas, que são uma geração conectada, é muito grande. Essa vai migrar. Diria que uma proporção também na relação de 80-20, ela vai migrar. E a terceira é chamada compra por impulso. O que é a compra por impulso? Eu vou citar um exemplo, eu não gosto muito de citar nomes de empresa, mas a Lojas Avan é o maior vendedor nosso da marca Wonder de carregador de bateria. Algum de vocês já imaginou um dia que precisar comprar um carregador de bateria automotiva e ir na loja Avan para comprar um carregador de bateria? Fala, vou lá na Avan, estou precisando de um carregador de bateria, vou lá na Avan. Não. Você vai comprar um carregador de bateria porque você foi obrigado a acompanhar a tua esposa, porque ela, você não fica comigo a semana inteira, você tem que estar junto, e a gente consegue acompanhar, olha, não é demérito de vocês, mulheres, mas vocês têm uma característica de... Começou a falar mal de mulher, não estava falando mal, hein? Eu acho que acabou. Eu acho que Alô? Alô? Opa, voltou. Então, na realidade, quando você tem uma situação... Parte das mulheres, né? Melhorou. Então, você vai, acompanha a mulher, só que na loja você vai para um outro canto. Você vai ver eletrônico, você vai ver lá no setor chamado bazar automotivo, e aí olhou o carregador de bateria e um dia você falou, puta, eu precisei, vou precisar,
Vou comprar, está aqui em 10 vezes do cartão, põe dentro do carrinho e levo. Então, essa é a chamada compra por impulso, que é uma compra que hoje movimenta muito também o setor de ferramentas, principalmente nesse tipo de varejo. Mas, focando um pouquinho do setor de ferramentas na loja física, que eu acho que é o grande desafio, talvez, aqui de todo mundo, independente do segmento que ele trabalha. Como manter o meu negócio, como eu falei. No nosso setor, basicamente, eu posso saber o seguinte. Fator de sucesso para uma loja de ferramentas é ser uma loja destino. O que é uma loja destino? É a loja que você fala, eu vou lá porque lá eu acho que eu preciso. Eu não vou perder tempo. Eu diria que, como varejista, se tem vários varejistas aqui, vocês têm que ter opções dentro da loja, vocês têm que ter variedade, vocês não precisam ter quantidade. Eu posso chegar numa loja para comprar 10, mas se tiver 2 peças, 3 peças, eu levo as 2, 3 e o varejista, ó, te entrego amanhã ou depois da manhã, eu te entrego o restante. Agora, cheguei, não tem absolutamente nada, eu vou para um segundo. Achei no segundo, na próxima vez que eu for comprar, eu vou aonde? Na segunda loja. Ela virou para mim uma loja destino. Então, o desafio de loja destino é isso. E quando a gente comprou a Ferramentas Gerais, isso em 2018, a Ferramentas Gerais historicamente sempre foi para o segmento de ferramentas uma loja destino. E ela vinha perdendo ao longo dos últimos anos essa característica dela. E a gente teve que mudar, e para mudar a gente teve que modernizar as lojas. Veja, isso aqui são fotos da loja de Curitiba. Veja, lojas amplas, com bastante estacionamento, com um visual, inclusive, para atrair mulheres. É muito comum a gente receber clientes que levam as suas esposas, porque as esposas adoram ficar olhando o jardim da loja. E isso é feito, isso é o cuidado de sempre. Não importa se é uma loja de ferramentas, não importa o que é. Cuide do seu varejo, cuide da sua empresa, cuide de sua indústria. Isso aqui é uma foto do interior da loja. Veja, essa é a loja de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Percebam, todas lojas amplas, com bastante comunicação. Essa é uma foto da loja de Curitiba. E aqui era um CD, só para vocês terem uma ideia. E aqui é a loja, voltando um pouquinho, todas as lojas da Ferramentas Gerais hoje, ela tem etiquetas eletrônicas, o processo de RFID, ou seja, comunicação por radiofrequência. Você não tem o risco de mercadoria estar num preço, chegar no caixa é outro. Ou seja, o sistema atualiza. Se nós quisermos atualizar todos os preços da loja em questões de 15 minutos, você dá um comando e atualiza absolutamente tudo. Então, você tem um código de barra na etiqueta e um código de barra do produto. A hora que você bateu, leu, ele carrega as informações. E dentro das próprias etiquetas, mesmo essas maiores são também etiquetas eletrônicas, você tem um QR, você tem o QR Code aí, que você pode ter informações mais específicas, acessar catálogos. E aqui, para a gente finalizar, falando um pouquinho da marca Wonder, que eu acho que é o grande negócio, o grande do grupo OVD. Ou seja, a Wonder hoje é o maior e mais completo mix de ferramentas. Não existe nenhuma marca que oferece hoje o que a Wonder tem. São mais, na apresentação, esse vídeo já está um pouco desatualizado, falaram em 14 mil itens, mas são hoje mais de 16 mil itens diferentes. É uma marca hoje totalmente consolidada, é uma marca realmente que o mercado reconhece. Fala, olha, se alguém pergunta, trabalho na OVD, ninguém sabe o que é. Trabalho na Wonder, eu diria que 70% hoje da população conhece. Lançamos realmente centenas de produtos, em média, por dia útil, a gente lança 2 produtos por dia útil, por ano, ou seja, são mais de 700 produtos anualmente, e temos a liderança de mercado em várias categorias. E realmente é a marca de maior potencial de crescimento. Eu posso te dizer o seguinte, hoje não existe nenhuma empresa, nenhuma marca que venda mais ferramentas do que o grupo hoje no Brasil. E como foi essa transformação da Wonder? A Wonder começou
com uma importação. Abriu o mercado em 90, começou a importar em 95, como estava no vídeo. Importar sem marca, simplesmente, olha, tenho essa ferramenta aqui, no Brasil é vendido por 10, lá fora custa 1, poxa vida, eu vou vender por 5 e vou ganhar muito dinheiro. Esse foi o início. Só que, quando você começa um negócio desse, ou você realmente define o que você quer a nível de posicionamento, ou você vai continuar sendo sempre a mesma coisa. Então, eu diria que nós temos 4 pilares de sustentação da marca. O primeiro foi, logo no início, ter um posicionamento claro. A marca vai ser uma marca de qualidade ou uma marca de preço? Porque a importação era aberta para todo mundo. Marca de preço entra e sai todo dia do mercado. Aqui mesmo em Jaraguá já teve marcas aqui, importadores que entraram, tinham sua marca e depois desapareceram. Então, esse posicionamento no início, não, a marca é uma marca de perfil profissional industrial, fez com que a empresa tivesse que se reestruturar. Inclusive, criaram uma segunda marca para tirar aqueles produtos que não tinham apelo profissional industrial e migrar para uma segunda marca. Na época, foi criada uma segunda marca e migraram produtos que não tinham esse apelo. Segundo ponto foi, como eu agrego valor para essa marca? Esse segundo pilar de sustentação. Nós agregamos valor de que forma? Criando uma estrutura na época de engenharia. Começou com 2 pessoas técnicas, hoje nós temos no departamento técnico 87 pessoas trabalhando. Cada um com sua especialidade, especialistas em solda, especialista em ferramenta elétrica, em pneumática, em combustão. São 87 profissionais trabalhando hoje no departamento técnico. Posicionamento claro, agregamos valor, co-desenvolvimento, exclusividade e contratos com os fornecedores, a marca tinha que ficar conhecida. Foi quando a gente enxergou a oportunidade em 2013, Campeonato Brasileiro. Apareceu uma oferta, quando a minha gerente de marketing passou a comunicação, na época, quando eu vi, falei, é isso que nós precisamos. Aí conversei com o Orlando, o proprietário da empresa, e vamos embora. E era uma desistência de uma escola de inglês que estava fazendo o primeiro turno, ia sair, ela tinha sido vendida, e nós enxergamos a oportunidade. Falei, olha, nós vamos comunicar. Futebol é um futebol, ele é o esporte popular do Brasil, e o consumidor de ferramenta profissional é o que gosta, normalmente, é um público predominantemente masculino que gosta de futebol. Então, a gente passou a comunicar, desde 2013, a marca nos campeonatos. Nós não vinculamos a marca no... Estou atrasado um pouquinho. Não vinculamos a marca a clubes, porque o clube tem a questão da preferência. Produto de consumo... Você troca de marca. Eu cito exemplo em casa. Eu sou corintiano, meus filhos todos corintianos, e quando eles eram pequenos, meus mais velhos, né, que o Palmeiras era patrocinado pela Parmalat, se eu comprasse leite Parmalat, eles não bebiam. Quem gosta de futebol é isso, não? Bom, eu acho que agora acabamos. Bom, a marca conhecida e o quarto pilar, realmente, potencializar o DNA da empresa. A indústria normalmente é muito boa para desenvolver, muito boa para fabricar, é muito boa para lançar produtos novos, mas ela é péssima de serviço, no geral, principalmente no segmento de ferramentas. Depois que ela vendeu, quando vai entregar ou quando ela vai, é outra história. A gente não, a gente aproveitou o DNA da distribuição que nós tínhamos, entrega rápida, manter estoque. Hoje já são 8 centros de distribuição espalhados pelo Brasil e realmente a gente está com uma entrega hoje praticamente em qualquer lugar do Brasil. A gente entrega hoje, com exceção da região norte, Amazonas, Roraima, mas a gente consegue entregar hoje praticamente em 48 horas pela localização dos nossos CDs. Então, isso fez com que a marca realmente se tornasse uma marca forte. Então, basicamente é isso. Desculpe realmente ter tomado o tempo aí de vocês, mas para falar um pouco da história da empresa. Tá, obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado, Walter. Mais um exemplo de muitas inovações no modelo de negócios. Okay? Quem imaginava que a gente fosse falar hoje de inovação e modelo de negócio, né?
A gente está muito acostumado a ouvir falar de inovação em produto, inovação em serviço, inovação em processo. Já é um pouquinho mais raro, mas a gente ainda ouve falar de inovação em processo, mas mais um caso de inovação, obrigado, Walter, no modelo de negócios. E a primeira pergunta que eu vou lançar para a Ana aqui, já na sequência, vão fazendo as perguntas, vão mandando o QR Code, que eu já vou acessar aqui. Mas a primeira pergunta para a Ana, e depois o Walter também fica à vontade, quais foram as principais dificuldades quando surgiu lá a ideia de criar um negócio indústria dentro de um grupo onde o negócio era basicamente varejo e distribuição? Os primeiros passos, os primeiros desafios, como essa conversa veio para a mesa, Ana? Então, foi, de certa forma, natural pela necessidade do negócio do produto. A gente começou, então, atendendo o cliente no granel, e o nosso principal fornecedor era a fábrica da Petrobras, em Araucária, a Fafem, que fazia o Arla e fazia a ureia, enfim, era uma planta de nitrogenados, que parou, simplesmente parou. Começou a ter problema de suprimento e, enfim, tomaram a decisão de entrar na privatização, não privatizou, a fábrica entrou em manutenção, entrava em manutenção semana sim, outra também, e hoje ela está parada, está hibernada, e a gente ficou sem produto. Então, a gente começou a entender que ou a gente garantia o suprimento, ou a gente ia ficar sem produto. Então, a gente começou importando matéria-prima, a gente não tinha nenhum tipo de relação internacional de importação e exportação, então esse foi o primeiro desafio, foi ir para o mercado internacional, olhar para a matéria-prima e trazer isso, e depois a gente começou com um diluidor parceiro, e a gente entendeu que tinha equipamentos mais eficientes, com uma produtividade maior no mercado, e a gente começou a olhar para custo e para a garantia do suprimento e a qualidade do produto mesmo. Então, foi por necessidade. Mas eu acho que o que mais é desafiador nesses momentos de decisão é as habilidades que a gente precisa adquirir dentro da empresa. É entender que a gente precisa estruturar, precisa investir, precisa trazer gente com habilidades diferentes, que conheçam desse novo momento, enfim, importação, de câmbio. É estudar, é correr atrás, é tentar se adaptar, e isso é muito importante, mas trazer também parcerias, né? Seja dentro da empresa ou fora, ter parceiros bons também do teu lado é importante. Está aberto para essa dinâmica de mudança e de transformação, né? Principalmente adaptabilidade. Ótimo. É uma habilidade que não nos ensinaram na faculdade, né? E nós precisamos aprender na vida. Walter, deixa eu estender um pouco a pergunta. No negócio de vocês tem uma cadeia de logística e suprimento bem complexa, bem grande, né? O quanto foi fácil, ou foi difícil, ou foi desafiador? O que você pode compartilhar com a gente do quanto você precisou envolver essa cadeia de suprimento para transformar efetivamente esse modelo de negócio de vocês? Bom, eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem no nosso negócio, porque você imagine, dos 16 mil itens que nós trabalhamos com a marca, praticamente nós estamos falando em 80% desses itens são importados, 20% nacionais e 80% importados. Então, você negociar, trazer, colocar no estoque e vender, primeiro que a importação, eu diria, é um negócio de capital intensivo, porque você tem um ciclo financeiro envolvido nesse processo para que tenha um bom nível de serviço de pelo menos 12 meses. Porque você paga tudo adiantado, você paga teu fornecedor adiantado, você paga o frete, você adianta impostos na chegada no Brasil, você coloca no teu estoque, você vende e ainda tem o prazo de recebimento junto ao teu parceiro. Então, é um negócio extremamente de capital intensivo. E muitas vezes ainda você está sujeito aos riscos de negócio. Tem os chamados importadores, que realmente, os aventureiros, que, não, vi uma oportunidade, estou trazendo um container. Ele comprou, pagou 100, quando chegou aqui no Brasil o custo está 130, porque você teve uma desvalorização cambial, o frete internacional ele subiu. Então, é um negócio extremamente desafiador e de capital intensivo. Como a gente compensa essas situações é mantendo um nível de estoque extremamente elevado. A gente trabalha hoje, é lógico que
esse capital, esse fluxo financeiro, ele foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Mas hoje a gente trabalha com estoque local de mais de 6 meses. E lembre-se que nós temos que ter estoque distribuído em 8 centros de distribuição. Hoje nós temos só de área de estoque, de logística, e todos os CDs, como vocês viram pelo nosso vídeo institucional totalmente verticalizado, nós estamos falando hoje num espaço de mais de 210 mil metros quadrados de área de armazenagem para suportar esse negócio. Então, o desafio é realmente ter o produto para o consumidor no momento que ele precisa. E aí eu preciso também da rede de distribuição, ou seja, eu preciso entregar rápido para o distribuidor em qualquer lugar do Brasil. Hoje a gente tem uma estrutura de vendas de 1.500 homens no campo, isso só o VD sem contar ferramentas gerais. Tá? 1.500 representantes entre vendedores, funcionários e representantes e mais uma estrutura de vendedor interno de mais de 250 pessoas, que também são equipes independentes. Então, para que o produto esteja próximo do consumidor. Ótimo, muito obrigado. Ana, quando a gente fala, trazendo um pouquinho para a sustentabilidade de maneira mais abrangente, né? Você esteve à frente da CIGES na última né, diretoria e agora está à frente da CIGES no conselho. Tem ficado muito na mídia o termo ESG, né? E tem tido muito apelo até de marketing, marca em cima de ESG e tal, e às vezes os fundamentos não são assim tão fortes quanto deveriam ser. Como você tem percebido isso aqui na nossa região, as empresas, a própria Agricopel, nesse movimento de adoção, práticas, que vêm compor aí este tema de sustentabilidade também? É um caminho sem volta, né, Valdemar? O ESG era sustentabilidade, agora a gente fala em ESG, já estão... Enfim, e vai evoluir, o termo pode mudar, mas é um caminho sem volta. E o que é a base dele? É olhar para a sustentabilidade, aí passa pelo financeiro do negócio, então não adianta, se não tiver uma sustentabilidade, uma base, uma solidez financeira, não tem perenização e não tem sustentabilidade efetiva. E olhar é muito uma responsabilidade social, ambiental e a governança que acaba sendo o que nos garante futuro também. Então, a gente está olhando muito para o futuro. Então, acho que é um caminho sem volta, que na região a gente tem, culturalmente, é algo que a gente vê aqui muito forte, né? Que a gente faz muito e fala pouco. Então, eu vejo que aqui isso continua, é uma verdade, né? A gente fala muito, faz muito, fala pouco, e exemplo é esse centro de inovação que tem aqui no outro lado da rua, que foi feito agora recente. A gente tem excelentes cases em Jaraguá em tudo que é área, porque a gente realmente tem muito essa cultura, né? E a gente tem uma cultura do fazer. Então, acho que a gente está fazendo muito aqui, as empresas estão fazendo, a gente tem aí muita gente na vanguarda, né? Que é até referência mundial nos seus segmentos aqui em Jaraguá, e que está, com certeza, puxando muito essa frente. A gente tem várias empresas da região que participam de fóruns, fórum na ONU, o evento lá, COP. Então, assim, a gente está sendo feito, né? Eu acho que isso é um movimento, é um caminho sem volta, e realmente olhando para o pilar e para o que tem que ser feito, né? Com realmente conteúdo, com base, de uma forma sólida, que seja perene, não realmente só para mostrar, né? Ótimo, excelente. E isso é muito claro, né? A gente estava conversando antes ali fora e eu perguntei quem sabia o que era Bioar, né? E a gente aqui em Jaraguá não sabe que tem a maior fábrica de Arla, que é responsável por uma economia de emissão de carbono gigantesca a nível nacional, né? E a gente fala pouco disso mesmo. Obrigado, Ana. Walter, uma pergunta aqui da turma. E fiquem à vontade, temos aí mais alguns minutinhos, fiquem à vontade para mandar mais perguntas. Ou, se quiser pedir o microfone aqui também, fiquem à vontade. Walter, no mercado de ferramentas, que é predominantemente masculino, né? Como a gente pode inovar para trazer também as mulheres para dentro da loja? Não só para ficar olhando para o jardim, e para participarem também deste ciclo de consumo e desse mercado de ferramentas? Eu diria que ele está acontecendo numa velocidade muito grande. Realmente, desculpa a expressão, mulher para olhar o jardim, não, ela vai acompanhar. Mas hoje você tem muitos profissionais mulheres.
Por exemplo, segmento de pintura, existe um trabalho que a gente faz junto a uma das fábricas de tintas que é líder de mercado, onde a gente tem um grupo de treinamento, ou seja, numa escola realmente patrocinada por eles, onde nós apoiamos, só de mulheres em condições sociais realmente com necessidades para se desenvolver. Ou seja, então hoje pintoras mulheres tem muitas, você já percebe no segmento de construção, até por uma questão de falta mesmo de mão de obra, mulheres se especializando no segmento de construção, até porque o que acontece no segmento de ferramentas? Aquele trabalho duro, pesado, eu diria que ficou para aquele profissional que não investe em ferramentas. Hoje você vai, por exemplo, um pintor. O pintor, ou seja, ele vai pintar com rolinho ou com um pincel, áreas muito pequenas e áreas que ele precisa de um detalhe, porque o restante ele vai com uma máquina de pintura, onde você tem um nível de produtividade de pelo menos de 10 vezes. É a mesma coisa para lixar, ou seja, se quer um trabalho mais chato e mais duro do que fazer um lixamento de parede, hoje você tem lixadeiras de parede, com sistema de aspiração. Então, minha casa não vou lixar, não vou colocar agora um teto novo porque vai ficar um pó. Não, você pega uma lixadeira de parede com sistema de aspiração para partículas finas que você praticamente não tem pó dentro da tua residência. E nesse aspecto as mulheres estão realmente, eu diria, sendo até mais inovadoras e sendo mais participantes do que os homens. Elas investem mais em tecnologias. Ótimo, obrigado. E lá em casa as meninas também. Quando eu me meto a fazer... Eu não sou muito bom de fazer coisas de manual, né? Mas eu tenho 2 filhas, 2 meninas e um menino. E as meninas são as primeiras a querer meter a mão na massa. Ana, quando a gente fala de marca, né? Os 2 cases aqui vieram ao redor de uma marca forte para criar alguma diferenciação e atingir um mercado que não atingiriam sem uma marca, né? Ana, como foi o começo desse processo de sair de um mercado que era bem comoditizado para criar uma marca e essa marca ser alavanca de diferenciação? De novo, foi por necessidade. Quando a gente escuta o nosso cliente, a gente está perto dele, a gente entende o que a gente precisa fazer, né, Valdemar? E aí vem marca, vem produto, vem modelo de negócio, mas acho que assim, a gente veio falando esses tempos até, né? De mudar a gente hoje tem ou muito focado em produto ou em processo, mas a gente tem que olhar cada vez mais para o cliente, né? E acho que a gente sempre foi uma empresa de olhar muito para o cliente, estar muito próximo, assim, desde a época do posto, como varejista, como atacado. A gente entrou no negócio de TRR porque escutou o cliente, a gente entrou na distribuidora de lubrificante porque a gente, como cliente, tinha uma dificuldade de estoque. Então, eu vou comprar mais e vou vender um pedaço. Então, a gente entendeu que o nosso cliente, a gente começou a conversar com o Ipiranga, com Petrobras, Vibra, né, e outras marcas, e eles falavam, mas vocês não têm marca, mas... E a qualidade do produto, quem que chancela isso? A Agricopel é uma distribuidora, não é uma marca de produto, não está ligado a isso. Então, escutando o cliente, a gente entendeu essa necessidade de fortalecer isso no mercado. E, de novo, trazendo parceiros, gente que entende para ajudar a gente, né? Eu acho que o mundo está muito rápido. A gente estava falando de manhã na inauguração, né? O mundo está rápido, ele está não é a velocidade de capotamento, assim, né? Alguém falou isso hoje de manhã ali na inauguração aqui do Novalinde. Então a gente tem que estar perto de quem está ligado no mercado, cada um dentro da sua expertise, e a gente trazer gente que conhece para ajudar a gente. Então, mas foi muito por necessidade, escutando o mercado, entendendo que fazia muito sentido. E a marca veio antes da indústria, né? Então depois fez mais sentido ainda. Ótimo. Eu ia comentar justamente essa questão do cliente, né? Você tinha falado de necessidade da primeira, necessidade da segunda, mas a necessidade vem de ouvir o cliente, né? Quem tem a necessidade? O mercado, o cliente. Alguém tem a necessidade. Se estivermos ouvindo, podemos aproveitar e oferecer uma proposta de valor. Se não estivermos ouvindo, vamos fazer como o exemplo da loja que o Walter trouxe, né? Um não seco, sem negociação, e deixamos o cliente a ver navios. Walter, uma última pergunta, temos um tempinho ainda. Veio aqui da plateia a questão dos representantes. 1.500 representantes ou 1.500 pessoas na força de vendas, né? Dentro
desse contexto digital. E aproveito para compartilhar, essa semana eu vi na MIT Tech Review que temos já 160 milhões de brasileiros conectados todos os dias. 85% da população brasileira conectada todo santo dia, via smartphone, via N vias, ok? Então, é um movimento absurdo, né? Como que é o futuro dessa força de vendas frente a essa avalanche digital de relacionamento? Muito boa pergunta. Eu te diria o seguinte, o vendedor, isso é uma opinião muito pessoal, o vendedor não morre, o vendedor se transforma. Hoje, basicamente, 30% das nossas vendas são feitas através da plataforma, ou seja, digital. O cliente acessando, cliente que eu digo revendedores, tá? Distribuidores por todo o Brasil, ele tem o seu login, ele tem sua senha, tem seu preço cadastrado, ele escolhe, coloca no carrinho e o pedido é transmitido de forma automática. Só tem um detalhe, ele continua sendo atendido por um vendedor. Ou seja, o vendedor, aquele vendedor que eu posso dizer no nosso segmento, chamado tirador de pedido, que só visita lá, olha, o que você está precisando, vamos preencher o pedido, esse eu acho que fica sem espaço no futuro. Agora, o vendedor criador de demanda, que ajude o cliente a vender, que cria demanda para ele, que treine a equipe dele, esse continua, esse vai ter espaço. Até porque dentro da nossa relação, eu diria, cultural, é lógico que isso vai mudando com a velocidade, o jovem hoje é menos, vamos dizer, é menos contato do que era no passado, do que era a minha geração, por exemplo, mas esse lado cultural nosso, de estar próximo, ele ainda é muito forte. E principalmente em determinadas regiões do Brasil, isso tem uma característica mais forte ainda. Então, a presença do vendedor, o vendedor, ele é fundamental para que ele realmente leve oportunidades para o seu revendedor, para o seu distribuidor, que ele leve, que ele crie demanda. Agora, se ele for só tirar pedido, esse vai ficar realmente fica pelo caminho. E lembrando que em vendas, eu falo isso para a minha equipe praticamente sempre. Eu tenho certeza que daqui a 5 anos nós vamos continuar vendendo. Mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser da mesma forma que é hoje. Como vai ser, ainda não sei dizer para vocês. Mas isso é parte do nosso trabalho de estar atento às mudanças e ver as oportunidades. É como eu comentei, a nossa plataforma hoje já representa 30%. No feriado do dia 20, ou seja, nós vendemos praticamente 30% de um dia normal. Nós tivemos de entrada de pedido no dia, no feriado, sem o vendedor visitar, sem nada. Por quê? Os clientes estavam em casa, acessando a plataforma, pensando no que ele precisa, olhando o nosso catálogo. Então, o vendedor vai precisar desde que ele realmente se transforme. E um detalhe, tá? O vendedor, a nossa plataforma digital, ela não é competidora. Ou seja, nós continuamos pagando a comissão para o vendedor quando o cliente compra na plataforma digital. Porque tem empresas que, não, comprou pelo digital, o vendedor não ganha. Não. O vendedor é carteirizado, o cliente é carteirizado, está na base, se ele comprar pelo digital, o vendedor ganha da mesma forma. Por isso que a gente exige esse trabalho do vendedor de criar demanda. Ótimo, muito obrigado, Walter. Eu aproveito para comentar a questão do feriado. As crianças lá em casa, a gente tem uma política de educação financeira desde criança, desde pequenininho, né? A Juju ainda não. E eles começaram a comprar, transacionar moeda digital. A partezinha da mesada deles ali, eles compram Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Foram aprendendo a mexer com isso. E aí a Bia, que já tem 15 anos de idade, está com uma mesada um pouquinho maior que os outros, tá, pai, e para fazer investimento em ações, como é que faz? Isso era sábado de manhã. Aí eu falei, não, é assim, tem lá um home broker. Fui ensinando assim um pouquinho das coisas que eu sei. E aí, tá bom, então vamos lá comprar. Aí eu falei, não, só segunda-feira de manhã às 9. Aí os dois olharam para mim, mas como assim só segunda-feira de manhã às 9? Não, é porque tem a bolsa e... mas isso não vai durar muito tempo, não faz o menor sentido. Se eu posso fazer transação com Bitcoin 24 horas por dia, e por que a bolsa só das 9 às 5 e de segunda a sexta e feriado não? Então, essa é a geração que está vindo por aí, que nos motiva a repensar, a transformar cada vez mais nossos negócios. Ana,
Uma mensagem final aqui para os nossos convidados. Acho que ouvindo o Walter e um pouco do que a gente conversou, teve bastante similaridade, claro, de segmentos diferentes, proporções diferentes, mas essa questão de escutar muito o mercado, que tem oportunidade. Acho que o mercado é muito grande em todos os segmentos. O Brasil cresce, né? Vários mercados crescendo. Acho que sempre olhar com otimismo, ter a questão da adaptabilidade, entender as tendências, como se adaptar, reconstruir, reconstruir, desconstruir o tempo inteiro, isso é essencial. E é isso, né? Acho que muito é essa questão da adaptabilidade, diversificação, talvez, fica muito aqui também, né? No caso da ODV, no nosso caso, não estar acomodado no meu negócio, no meu segmento, se o meu cliente está sendo atendido por um outro, é uma plataforma de negócio, entender onde que eu posso entrar também. Então, é estar atento ao mercado, conseguir se adaptar, ser ágil para se adaptar, né? Não dá para ter muita estrutura nesses casos, porque senão demora muito e aí a gente já perde a oportunidade. E eu acho que o otimismo é a visão positiva do mercado, que com certeza tem espaço para todo mundo e tem muito para crescer em todos os segmentos aqui ainda. Ótimo, obrigado, Ana. Walter, uma palavra final? Eu acho que, complementando o que a Ana comentou, é exatamente isso. Você tem que estar atento às oportunidades. E, muitas vezes, vocês como empresários, vocês como ou executivos, ou não importa o que seja, a gente está sempre cheio de coisas para fazer. Se você deixar, você está com o tempo 100% tomado. Como aproveitar as oportunidades se você não tem tempo? Tem empresário que, às vezes, você faz um convite para ele te visitar, pô, não consigo, não tenho tempo, não tenho. Tempo a gente arruma. Vocês arrumam tempo para rede social? Vocês não têm tempo para olhar para o negócio de vocês, saírem e olhar outras experiências? Olha o espaço que tem aqui em Jaraguá, o Novale. Quantas coisas novas saíram daqui e vão sair daqui? Quantas experiências podem estar esse espaço trazendo isso para vocês? Então, tempo a gente arruma, depende, nós priorizamos o que nós queremos. Então, é fundamental, realmente, dentro do negócio de vocês, estar atento a isso, ou seja, olhar, e é aquilo, como eu comentei, sucesso do passado não garante o futuro. A gente tem que se reinventar sempre. Não importa o teu negócio, não importa o tamanho, não importa em que segmento você atue. Aproveitem realmente as oportunidades. Ótimo. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Ana. Uma salva de palmas. Muito obrigado a todos também por assistir esse painel. Foi um prazer estar com vocês. Esperamos que vocês continuem aproveitando o evento. Uma boa tarde para todos.